Bom dia a todos. Agradecer o convite do Luiz para vir falar com vocês hoje sobre a reforma da Previdência, as perspectivas, sanar dúvidas que eu sei que já estavam conversando, existem várias, até por conta da complexidade do texto e, enfim, de todas as discussões que estão sendo feitas dentro do Congresso. Só um minutinho. Esse copinho aqui é difícil de abrir. Então, vim aqui falar basicamente nesse tempinho para vocês sobre quais são os pontos da reforma, as regras mais gerais, quais são as perspectivas e também, sobretudo, o que o Senado hoje está discutindo com a PEC paralela, que é onde vocês serão mais afetados, uma vez que se discute a reinclusão dos estados e municípios dentro da reforma. Bom, como o Luiz falou, eu sou o Henrique, eu sou diretor da Queiroz Assessoria, o Queiroz do Bem, e a gente faz o trabalho para o Cinesp desde a reforma do Temer em relação à Previdência, mas também acompanhando não só a Previdência, mas todos os outros pontos que pode afetar vocês. Então, aqui são as discussões do Fundeb, as discussões também sobre a carreira de magistério e tudo mais. Bom, aqui eu trouxe os principais pontos de avanços na PEC. Ainda que o texto seja muito duro e seja que afete bastante o servidor, é necessário fazer aqui abrir um parênteses, que o texto poderia ter sido muito pior, poderia ter sido muito mais gravoso, ter mantido muito mais o texto original, se não fosse dois movimentos. A atuação dos sindicatos, das associações, junto ao Congresso Nacional e suas bases, para sensibilizar os parlamentares e explicar para eles os pontos perversos que tinha na PEC. Vale lembrar que o texto original para o servidor, sobretudo anterior a 2003, era extremamente gravoso, principalmente para as mulheres, e aí essas discussões foram suavizando. E um outro ponto é que, se também não fosse a atuação do Centrão, esses partidos do centro lá que não são tão vinculados nem ao governo e nem tanto à oposição, eles pegaram o discurso da oposição, sobretudo dos partidos da esquerda, e colocaram como uma bandeira para se discutir as mudanças. Claro que visando mudanças de cunho eleitoral, pensando no ano que vem, nas eleições municipais, mas eles abarcaram essas discussões, trouxeram para eles esses pontos, e isso foi importante para que a PEC fosse suavizada. Se fosse só os partidos de oposição, por mais força que tivessem, não conseguiriam fazer todas essas mudanças sozinhos. Bom, então aqui são os principais pontos. O primeiro foi a retirada da capitalização do texto. O texto original previa a instituição de uma capitalização pura, onde cada pessoa, ao ingressar no sistema laboral, fazia a sua poupança, e aí no final da vida ela retirava, só que não explicava como é que faria essa capitalização, se haveria contrapartida do empregador, enfim. Temos exemplos no mundo de que a capitalização pura não funciona, e era isso que estava sendo proposto e conseguiu retirar. O segundo ponto, a melhoria nas regras dos professores. O texto original que veio era um texto que basicamente colocava todos os servidores públicos igualitários, e aí pelas discussões chegou a quase retirar os professores da reforma, mas aí uma atuação do próprio presidente da Câmara manteve os professores na PEC, mas com um texto mais suave. A gente vai ver mais para frente. A retirada do BPC, mas com a constitucionalização da renda inferior a 1/4 do salário mínimo. E aí aqui eu vou abrir um parênteses, ainda que o BPC, que é o benefício de prestação continuada, tenha saído,
ele manteve um trecho na PEC, e hoje o Senado se discute inclusive a retirada de tudo do BPC, para evitar discussões, evitar inclusive questionamentos jurídicos. A retirada de todas as regras dos trabalhadores rurais, mas mantém a possibilidade de fazer mudanças em lei ordinária. Aqui a retirada daquele fatídico gatilho de idade, então sempre que subir a expectativa da idade da população brasileira, subia a idade mínima de aposentadoria, ou seja, seria, todos nós, sobretudo servidores públicos, seriam o cachorro atrás do rabo. Você sempre ia tentar chegar na idade mínima, a idade mínima ia subir, você ia tentar chegar, ia subir, aí quando você chegasse nos 70 anos, você já ia ter uma nova regra, enfim, ninguém ia se aposentar mais no país. Então, foi retirado o gatilho, mas com a instituição da idade mínima, pelo menos aumenta um pouco a previsibilidade, qual é a idade, quais são as regras que você precisa ter para se aposentar. As mudanças nas regras de transição dos servidores, deu uma suavizada, ainda é duro, eu sei que é duro, a gente vai passar pelas regras, é duro, mas deu uma suavizada, sobretudo para aqueles anteriores a 2003, que vai lembrar, tinham servidores que faltavam meses para se aposentar, e aí do dia para a noite ia ter que ficar anos mesmo, 10, 12 anos, então facilitou um pouco nesse sentido. E por fim, a retirada dos estados e municípios da PEC, passando por uma PEC paralela à discussão. Então, hoje, se a PEC for promulgada em outubro, que é o que é previsto, os servidores municipais e estaduais não serão afetados. Bom, quais são os pontos ruins que ainda permanecem na reforma? O primeiro é a manutenção da desconstitucionalização das regras, menos a idade mínima. Então você pode aumentar tempo de contribuição, você pode aumentar tempo de serviço público, você pode mudar o valor do benefício, pode mudar a alíquota, enfim, você pode mudar uma série de questões, menos a idade mínima. O segundo ponto é a redução no valor das pensões por morte, que ficou duro, a gente vai ver também para frente, é uma discussão bem complicada, e aí junto com a acumulação do benefício, a base o valor dos benefícios, a base de cálculo dos benefícios também está duro. Hoje você pega 100% do período contributivo e nas 80 maiores contribuições. A penúltima, a instituição de uma alíquota progressiva e extraordinária, que vai de 7,5% até 22%, isso bruto e também tem a efetiva. E por fim, como eu falei, a acumulação dos benefícios. Bom, aqui estão as regras gerais de aposentadoria para aqueles servidores que ingressarem após a promulgação da PEC. Então não vale para todo mundo que está aqui, é para quem vier a ingressar. Se for no serviço público geral, a regra é 62, 65, mais 25 anos de contribuição, no caso da mulher, no caso 25 anos de contribuição, tá certo? 25 anos de contribuição, mais 2% para cada ano que superar esse tempo. Então, você chegaria no 100% com 35 anos, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. No caso de professores, reduz em 5 anos essa idade. Então, você precisa ter 57, 60, e aí as outras regras permanecem do mesmo jeito, apenas suavizou a idade mínima de aposentadoria. Qual é o cálculo do valor do benefício? O servidor público ele vai ter direito a 60% daquilo que ele recebeu o tempo laboral inteiro da vida dele. Então, todas as contribuições que ele fez ao longo da vida, ele vai ter 60% quando ele atingir a idade mínima, atingir tudo. Ele vai receber 60% mais 2 anos que superar o tempo mínimo de contribuição, 20 ou 25 se for homem, se for mulher. E vai ser limitado ao teto do RGPS. Então, a partir da promulgação da PEC, todos os servidores públicos que ingressarem não recebem mais do que R$ 5.890.
Nos servidores federais, isso já existe com o FUNPRESP, com o regime de previdência complementar. Alguns estados ainda não prevêem nas suas regras a previdência complementar, municípios também, então esses recebem a média de 80% das suas contribuições. Passada a reforma, todo mundo fica no teto do RGPS. Quais são as regras de transição? Aí são duas, tá? Nós temos o sistema por pontos e o sistema por pedágio. No sistema por pontos, no caso de servidores que não são professores, você vai ter 56 anos de idade, 30 anos de contribuição mulher e precisa somar 86 pontos, idade e tempo de contribuição. Já os homens precisam de 61 anos de idade, 35 anos de contribuição e somar 96 pontos. E além disso precisa ter, tem. E ainda precisa aqui de 20 anos de contribuição, mais 5 anos no CAD. Agora o que acontece? Nesse caso aqui você tem um gatilho, a partir de 2020 a idade começa a subir até chegar em 57, 62 e em 2020 você também vai subindo os pontos até alcançar 100 pontos e 105 pontos. Ou seja, a partir daqui, mais ou menos em 2030, você já não tem mais regra de transição. Entra todo mundo na regra geral, 62, 65, ok? No caso de professores, você tem uma redução de 5 anos desses requisitos aqui, de idade, tempo de contribuição e pontos. Então, mulher precisa somar 81 pontos, homem precisa somar 91 pontos, e aí você também vai subindo até chegar em 57 anos, 62 a idade, e depois precisa somar 92 e 100 pontos, ok? O servidor que se aposentar nessa regra aqui, se for posterior a 2004, ele vai precisar, o cálculo do benefício dele será 60% das contribuições, mais 2 anos que superar os 20 anos de contribuição, lembrando que é sempre tetado pelo INSS. Para quem ingressar antes de 2003, ou seja, aqueles que têm direito à paridade e integralidade, só poderão fazer jus a esse benefício se tiver 57 anos mulher, 60 anos homem. Ou seja, para esses servidores anteriores a 2003, isso aqui não é uma regra de transição. Basicamente é isso, né? Então isso aqui acaba não sendo, só vai facilitar entre aspas, se tiver faltando muito tempo de contribuição, porque essa outra regra aqui, que é a do pedágio, não ajuda tanto. Como é que funciona a do pedágio? A do pedágio é aquela ideia que você precisa pagar um tempo sobre o que falta para você atingir o tempo mínimo de contribuição. Para os servidores gerais, precisa ter 57 e 30 de contribuição mulher, 60 anos homem, 35 de contribuição, mais um pedágio de 100% sobre o tempo que falta no tempo mínimo de contribuição. Então, supondo um servidor, sem ser professor, uma mulher tenha 57 anos de idade, mas tenha 25 anos de contribuição. Para ela se aposentar, ela precisa pagar 10 anos de contribuição, que é o pedágio. Faltaria 5 anos, mais 5 anos do pedágio, 10 anos. Logo, ela precisaria ir, em tese, até os 67 anos de idade, para atingir o pedágio. Isso porque eu coloquei 5 anos. Essa regra beneficia quem falta pouco tempo para se aposentar. Igual eu estava vendo aqui um caso de um colega que faltaria 1 ano para atingir o tempo mínimo de contribuição, então ele pagaria 2 anos do tempo de contribuição. No caso de professor, você reduz 5 anos todos esses requisitos. Aí aqui, quem tirou foto e tudo mais, só faz uma correção aí, que na hora de eu digitar, eu digitei errado. Não é 30 anos e 35 anos de contribuição aqui, é 25 e 30, tá? Que é o tempo de contribuição. Então você pagaria 100% do tempo que falta para atingir. E aí, nesse caso, os servidores públicos que ingressaram antes de 2003
e que tenham preenchidos esses requisitos aqui, eles podem se aposentar com paridade e integralidade. Então, alguns servidores, dependendo da sua idade, dependendo do seu tempo de contribuição, podem se aposentar antes de 57, 62 anos. 57, 60 anos, ok? E aí o benefício continua o mesmo para quem ingressou pós 2003, 60% de todas as contribuições, mais 2% para cada ano que supere o tempo de contribuição, ok? Bom, eu estou tentando passar as regras para focar mais nesses pontos aqui que eu acho que tem mais dificuldade de compreender exatamente como é a fórmula do cálculo, porque as regras aqui, boa parte já está sendo ventilado na mídia, já está sendo debatida há um tempo e a gente poderá ter tempo depois para fazer o debate. Bom, como é que está a questão da regra da pensão por morte? Primeiro, o cálculo da pensão por morte, se a pessoa falecer em serviço, será 60% daquilo que ela contribuiu ao longo da vida, mais 2% para cada ano que supere 20 anos de contribuição. Então, se o servidor falecer, ninguém quer falecer cedo, mas infelizmente, se a pessoa vier a falecer com 18, 20 anos de contribuição, os pensionistas só vão receber 60% do que ele contribuiu ao longo da vida. Para receber 100% do que ele contribuiu ao longo da vida, a pessoa precisa falecer com 40 anos de contribuição. Sempre lembrando que é tetado, sempre em relação ao teto do INSS. Bom, eu não quero acabar com a cesta de vocês, gente. Eu espero que a gente possa sair todo mundo aqui depois para o bar tomar uma cervejinha. Ou 2, 3, enfim. Bom, vamos lá. Como é que funciona a questão do rateio da pensão por morte? Então, o cálculo é esse. Você tem uma regra que é uma cota familiar. Então, você vai fazer aquele cálculo para saber o valor do benefício que a pessoa vai deixar. E aí você tem um rateio entre os familiares. Uma cota geral de 50%, mais 10% para cada dependente, no máximo 5. Então, se você tiver 6, 7 dependentes, não importa, você vai ficar sempre limitado a 5 para somar 100%. E aí, na medida em que os beneficiários forem perdendo o benefício, forem perdendo o caráter de beneficiário, vão entrando os que não vão tendo o caráter. Então, vamos supor aqui, a pessoa tenha 7 dependentes, 2 perdem o benefício, perdem o caráter de beneficiário e entram 2 nessa regra. E aí, na medida que vão sumindo, o rateio não volta a ser 100%, só vai retirando, até chegar no mínimo de 60%, porque a hora que não tiver mais dependente, não tem rateio familiar. Lembrando aqui que cônjuge, esposo, esposa, enfim, companheiro, entra para o cálculo do rateio, ele é considerado dependente. Então, a cota mínima será 60%. Então, sempre terá pelo menos um para receber. Ok? Ela não queria falar isso, né? Mas senão... Bom, e essas regras podem ser alteradas por meio de lei. Hoje está na Constituição, passada a PEC pode ser alterado, pode ser por meio de lei. Como é que funciona o caráter de beneficiário, o caráter de dependente? Bom, para fazer jus ao recebimento, isso hoje é uma lei, uma medida provisória que a Dilma encaminhou ao Congresso em 2013 e agora está sendo constitucionalizado. Bom, a pessoa precisa ter no mínimo 18 contribuições mensais no regime previdenciário e ser casado pelo menos há 2 anos antes do óbito da pessoa, ou casado ou ter união estável, para evitar o que tinha anteriormente. A gente sabe que tinha muitas pessoas que acabavam casando ali no final da vida para deixar uma pensão, enfim. Então agora você precisa ter pelo menos 2 anos de casamento estável, 18 contribuições.
E a duração da pensão não é mais vitalícia, vai depender de tudo isso aqui. Se o beneficiário, se o pensionista tiver até 21 anos, ele recebe por 3 anos o benefício. Se tiver entre 21 e 26, recebe por 6 anos, entre 27 e 29, 10 anos, entre 30 e 40 anos, 15 anos, entre 41 e 44, 20 anos, e acima de 44 anos, o benefício é vitalício. Lembrando que ele vai receber isso aqui, vai receber 50, 60% mais 10% por dependente, ok? Bom, abono permanência, que eu sei que também é uma demanda, todo mundo faz essa pergunta, inclusive estava lá fora e fizeram essa pergunta. Abono permanência, tem 3 regras. Para os futuros, na verdade são 4, para os futuros servidores, você vai receber um valor do abono correspondente ao máximo do valor da contribuição previdenciária, isso para os futuros. Para os atuais, você tem 3 regras. Quem já está na regra, quem já recebe abono, ou quem já faz jus ao abono, já tem os requisitos, mas ainda não está recebendo, fica garantido a permanência do abono pelas regras atuais sem problema, mesmo depois da promulgação da PEC. Quem já está no sistema e completar as regras de aposentadoria pelas regras de transição, pelo pontos ou pelo pedágio, poderá fazer jus ao abono pelas regras atuais, até que a lei venha uma lei federal para regulamentar a questão do abono. E quem não se enquadra nenhum nem outro vai pegar a lei, ou seja, quem está no sistema hoje e não conseguir ter os critérios de abono de aposentadoria até que a lei federal venha, já vai ser levado pela nova regra, ok? Alguma dúvida? Consigo explicar direitinho? Todo mundo? Então tá, então essas são as 3 regras do abono. Para quem já recebe, não tem problema. Para quem vier a acumular os requisitos de aposentadoria até que uma lei venha para alterar a regra do abono, está tranquilo, recebe pelas regras atuais. E para quem vier depois da lei federal, entra já na nova regra. Como é que funciona a questão do acúmulo? Esse é outro ponto importante. Acúmulo de benefícios. Isso aqui eu vou gastar um tempinho com vocês, porque para explicar exatamente a regra, o cálculo, para não ficar dúvida, porque do jeito que está no texto está confuso. Bom, o acúmulo de benefícios, ele vai ser permitido apenas em 2 casos. Naqueles já previstos na Constituição, que são os casos de professores e áreas da saúde, então pessoas, servidores que dão aula, enfim, tudo mais, podem continuar recebendo a acumulação como já é prevista hoje. E se for regimes diferenciados, não pode ser no mesmo regime, não pode ser 2 servidores federais, 2 servidores estaduais, municipais, tem que ser ou servidor CLT ou servidores de entes diferentes. E eles poderão fazer jus à acumulação parcial dos benefícios. Se uma pessoa já recebe aposentadoria, se são 2 pessoas já aposentadas, e um dos companheiros vier a falecer, o outro só vai poder receber parcialmente esse valor do benefício da pessoa, ok? E aí a gente vai ver qual é o cálculo. Basicamente, o cálculo é esse aqui. Se o valor do benefício, desse segundo benefício, for até um salário mínimo, a pessoa acumula 80%, entre 1 e 2, 60%, entre 3 e 4, 20%, acima de 4, 10%. Só que tem isso aqui, não é bem assim que funciona o cálculo, tá? Porque o cálculo, ele precisa ser somado. E aí eu passo para o próximo slide e eu vou tentar explicar passo a passo aqui para a gente entender como é que funciona. Existem 2 possibilidades na questão do acúmulo. E eu peguei aqui um caso médio, perguntei para o Luiz aqui qual é uma média de remuneração de vocês. Então, eu peguei aqui um servidor que recebe em média R$10 mil,
ele contribuiu com isso a vida inteira ou recebe isso, 10 mil reais, tem um dependente, e aí para facilitar os cálculos, eu apenas arredondei que um salário mínimo é equivalente a R$1.000. Hoje não é R$1.000, é 998, então subir R$2 aí não vai fazer muita diferença no cálculo. E aí, então, portanto, essa pessoa aqui recebe 10 salários mínimos, ok? Então vamos lá. Se a pessoa vier a falecer já aposentada, tá? Como é que funciona? Ele recebe 10 salários mínimos, ou seja, excede 4 salários mínimos, que é o base, então, que é esse aqui, ó, então, excede o teto, então vai poder acumular 10%, e aí você precisa analisar faixa por faixa. Como a pessoa recebe 10 salários mínimos, então ela se enquadra, por óbvio, na primeira faixa, certo? Então ela recebe, na primeira faixa, R$800, 80% de um salário mínimo. Na segunda faixa, que é entre 1 e 2 salários mínimos, ela vai somar mais um salário mínimo. Por quê? Ela já teve um dessa aqui e está recebendo mais um da segunda faixa. Ok? Todos compreenderam? Então, ela recebe mais um salário mínimo. Como é 60% de um salário mínimo, mais R$600 nessa segunda faixa. Na terceira faixa, que é entre 2 e 3, como ela já recebeu 2 salários mínimos da segunda faixa e da primeira, eu somo mais um salário mínimo. Então, mais 40% de um salário mínimo, R$400. Na quarta faixa, que é entre 3 e 4 salários mínimos, 20% de um salário mínimo, R$200. Então, nas 4 primeiras faixas, esse pensionista, essa pessoa aqui, vai acumular R$2.000. Isso é base do cálculo. Na quinta faixa, né, 10%. Então, eu pego 4 salários mínimos, que eu já utilizei para fazer essas 4 faixas, e eu subtraio do total de salários mínimos que ela teria aqui. Então, eu subtraio 4 dos 10, me sobram 6 salários mínimos, 10% de 6 salários mínimos, R$600. Portanto, o valor que essa pessoa pode acumular é R$2.600. Vamos supor que em vez de 10 salários mínimos aqui, a pessoa receba R$5.800, só para fazer só para vocês entenderem, ela receba R$3.800, tá? 3.800 ela se enquadra na primeira faixa, se enquadra na segunda faixa, mas ela não completa a terceira, 3.800, então ela se enquadra na terceira faixa, mas na quarta faixa ela não consegue completar. Ela faltam R$200 aqui para ela completar 4 salários mínimos. Então ela vai receber R$800 mais R$600 dessa segunda faixa, mais os R$400 dessa aqui, então totalizando aqui R$1.800, e ela vai receber 20% dos R$800. Dos 800, então 20% de 800 dá 160, não é isso? Então, R$160, aí você soma 800 mais 600 mais 400 mais 160. Esse seria o valor do benefício, dá R$1.960. Esse seria o valor do benefício acumulado. Ok? Alguma dúvida? Consigo compreender? Explicar um pouquinho. Agora, o que acontece se a pessoa falecer em atividade? Vamos lá. Se o segurado falecer em atividade, primeiro você precisa calcular quanto é que ele receberia se tivesse sido aposentado na data do óbito. Aí o que eu fiz? Eu peguei aqui, eu fui no básico. A pessoa contribuiu por 20 anos, sempre por R$10.000, tá? Só para facilitar sempre o nosso cálculo. Então ele vai receber 60% daquilo que contribuiu ao longo da vida. Como ele sempre contribuiu com 10 mil, R$6.000. Esse é o valor básico que a gente vai trabalhar. Se a pessoa tiver contribuído com valores diferentes, eu vou pegar tudo que ele contribuiu, pegar 60% desse valor e esse é o valor de base. Mas aqui a gente vai pegar sempre R$10.000. Logo, ele contribuiu ao longo da vida com 6 salários mínimos, a média, ok? Até aqui é igual, o cálculo é sempre igual. Então, na primeira faixa 800, na segunda 600, na terceira 400, na quarta 200, totalizando R$2.000. Aí eu vou para a quinta faixa.
Como eu já utilizei 4 salários mínimos para compor essas faixas, me sobram 2 salários mínimos restantes. 10% de 2 salários mínimos, R$200, logo vai poder acumular R$2.200. Perfeito? Como é sempre tetado, a gente fez o cálculo sobre se a pessoa contribui com R$39 mil, acima de R$39 mil, ou seja, o juiz, o pessoal do Supremo, o máximo que eles vão deixar para o dependente, que pode acumular, é em torno de R$5.800. Então, na última faixa, é 5.800, dali para baixo vocês veem quanto que é. Tem gente que hoje está pensando em deixar aí uma pensão de R$20 mil, vai deixar 3 mil. Então isso aí lembrando que isso aqui é sobre acumulação, tá? Então, se o companheiro, o dependente, já tem outros rendimentos, tá? Isso aqui é o que ele pode acumular para além do salário dele, para além do benefício dele, ok? Pegando a ideia disso aqui, a gente vai pegar a ideia da alíquota previdenciária. Bom, o que funciona a alíquota previdenciária? O texto está instituindo 2 alíquotas. Uma é uma alíquota progressiva e a segunda é uma alíquota extraordinária. Começando pela extraordinária. A extraordinária ela pode ser instituída para ativos e inativos, pensionistas também, por até 20 anos, desde que o governador, o prefeito ou o presidente da república fale que exista déficit. Se ele falar tem déficit, ele já pode mandar uma lei para instituir por até 20 anos uma alíquota extraordinária. Não tem nada no texto que fale quais são os parâmetros dessa alíquota. Então a alíquota pode ser 1% a outros 22%, ninguém sabe, não há nada que coloque de parâmetro. Então você tem uma alíquota extraordinária. A alíquota dos progressiva, vale ressaltar que ela pode incidir hoje já sobre um salário mínimo, a partir de um salário mínimo. Hoje você incide acima do teto. No caso aqui vai poder incidir já a partir de um salário mínimo, você já começa a pegar lá de baixo das pessoas que menos pagam, vai poder já começar a contribuir. E aí você tem as faixas de alíquota, tá? Isso aqui eu peguei a alíquota efetiva, que é o que realmente vai pesar sobre o bolso de vocês. Eu vou explicar mais para frente como é que eu cheguei nesse cálculo aqui. Na alíquota bruta, você começa com 7,5% e vai até 22%, né, que é o que está na PEC hoje, é de 7,5% a 22%. A alíquota efetiva é de 7,5% até quase 17% do rendimento do servidor. Como é que funciona? Aqui eu trouxe o exemplo para explicar como é que a gente chegou nesses cálculos. A alíquota progressiva, ela é, como o próprio nome diz, progressiva. Ela vai pegando faixa por faixa. É a mesma lógica da pensão, da acumulação. Então, vou ter aqui pegar novamente um servidor com rendimento bruto de R$10 mil. Bom, na primeira faixa aqui é 7,5%. Então, é 7,5% sobre um salário mínimo. Salário mínimo R$1.000. Então, dá em torno aqui de, como o salário mínimo não é R$1.000, né? Então vai dar um pouquinho menos, então dá R$ 74,85, que corresponde a 7,5% do salário mínimo, ok? Na segunda faixa, que é de um salário mínimo até R$2.000, é 9%. Só que ele já partiu de um salário mínimo daqui, certo? Que ele já vem de um salário mínimo daqui. Então eu pego a última faixa aqui, que é R$2.000, subtraio do máximo do anterior, que é um salário mínimo, me sobra R$1.000 e aplico a alíquota máxima de 9%. Então 9% sobre R$1.000 está em torno de R$ 90,18, que nessa faixa salarial aqui a alíquota vai variar de no mínimo 7,5% até no máximo dos 8,25%. Eu preciso virar aqui minha página para ajudar. 8,25%. Entenderam o cálculo? R$ 90,18 corresponde a 8,25% de R$2.000.
Por isso que a alíquota efetiva é 8,25. R$10.000 é superior a 3 mil, logo ele se enquadra também na terceira faixa. Então eu faço o mesmo cálculo, eu pego a última remuneração de 3 mil, subtraio com a última remuneração máxima na faixa anterior, o que vai me dar aqui R$1.000, eu aplico a alíquota de 12%, que vai dar R$120, que corresponde a no máximo 9,5%. Então, R$120 corresponde a 9,5 de R$3.000. E assim eu vou indo. Na quarta faixa corresponde a 11,68%, que dá R$397. E esse servidor se enquadra na última faixa, porque ele tem R$10.000, recebe R$10.000. Então, o cálculo dele é R$10.000 menos os 5.800, que vai sobrar 3.000 é bom, né? Que vai sobrar 4.000 e uns quebrados, aplico a alíquota de 14%, dá R$603. Então, essa é a alíquota dele. Se não for R$10.000, se for R$6.000 aqui, ele entra em todas essas 4 primeiras faixas. Aí eu pego R$6.000, subtraio de 5.000, o resultado eu aplico 14,5%, aí eu vejo qual é a alíquota, qual é o valor da contribuição previdenciária dessa pessoa, ok? Então, os 14,5% pode assustar, mas ele não é efetivo 14,5%, ele é menos. No caso, alguns é bem menos do que 14%. Se você for no slide anterior, dava para ver, a alíquota máxima é 16,25%. Então, o que acontece? Isso aqui também deu uma suavizada, porque antes, nessa discussão aí de o que eles chamam de justiça tributária, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Na versão a primeira, esse aqui não era um entendimento pacífico. Isso aí, a pessoa teria que pagar quase 22% mesmo no seu salário, pagar 14,5% do seu rendimento. Isso aqui foi uma forma de suavizar e a pessoa efetivamente pagar menos do que aquilo que está na PEC. Ok? Todo mundo compreendeu aqui o cálculo, como é que a gente chegou nesse valor? Bom, não é bom, mas deu uma suavizada. Em relação ao direito adquirido, quero deixar todos bem tranquilos que na PEC ele já está ressalvando. Quem hoje já está na abono permanência, quem já tem todas as condições de se aposentar, pode se aposentar a qualquer tempo após a promulgação da PEC, que serão garantidas as regras atuais de aposentadoria. Então, quem já preenche os requisitos pode se aposentar a qualquer tempo, que fará jus ao benefício da aposentadoria com as regras atuais. E isso vale também para a pensão por morte. Tá? Se a pessoa hoje já tem as condições de aposentadoria e vier a falecer antes da promulgação da PEC, tudo certinho, os beneficiários vão fazer jus ao benefício da pensão nas regras atuais. Não altera nada para quem já recebe e para quem vier a receber. E aí, mas só tem uma coisa que não está garantido, que é a questão da contribuição. Como eu disse lá atrás, a contribuição incide sobre quem é ativo e quem é inativo. Ou seja, os aposentados são pegos por essa alíquota progressiva, podendo ser inclusive pegos pela alíquota extraordinária a ser instituída. Bom, quais são os 5 principais pontos que a PEC paralela, que é o que está sendo debatido no texto do senador Tasso, está alterando? O primeiro é a reinclusão dos estados e municípios na PEC, só que aí ele põe uma coisa: mesmo que as constituições estaduais ou as leis orgânicas dos municípios prevejam regras de aposentadoria, a Constituição está permitindo que os chefes dos executivos locais encaminham lei ordinária
para fazer a adequação das regras previdenciárias dos seus servidores. Então, basta que o Executivo encaminhe uma lei para adequar a legislação estadual municipal à legislação federal, que já está valendo. Não precisa passar por PEC estadual ou por mudança na lei orgânica do município. E aí também tem uma outra pegadinha que o Tasso colocou lá no meio. Caso o Estado venha a incorporar integralmente a reforma previdenciária, os municípios que têm um regime estatutário já são automaticamente incluídos nas regras federais, nas regras dos servidores, tendo um prazo de 360 dias para fazer eventuais ajustes que desejam. Ou seja, se o Estado de São Paulo, se o João Dória, promulgada a PEC paralela, encaminhar para a LESP um texto para incluir 100% da regra dos federais, e aí a LESP aprove essa lei, o município de São Paulo automaticamente já está incluído nas novas regras de aposentadoria, cabendo ao prefeito Bruno Covas ficar na eventualidade de encaminhar ou não uma reforma mais branda. Só que aí vale lembrar uma coisa, que é isso aqui. Tá aqui ou tá no anterior? Não, tá no último slide. Só que aí vale lembrar uma coisa, ano que vem é ano eleitoral nos municípios. Que prefeito vai resolver encarar um tema como esse? E aí o que acontece? Nesse caso aqui, o Tasso, ele tentou ajudar os municípios. Os municípios, eles só precisam ficar na inércia. Se ele ficar na inércia, ele já está automaticamente incluído. Quem vai sofrer o desgaste é o governador ou os deputados estaduais, que não vão enfrentar a eleição ano que vem. Então esse é um jeito de você tentar driblar um pouco as questões políticas do momento. Bom, como é que está a questão da tramitação no Senado? Hoje a PEC está aqui na Comissão de Constituição e Justiça, já com parecer apresentado, e deverá ter mais um novo texto na próxima semana, e a expectativa é que já a partir de quarta-feira, 4/8, não, 4/9, né? A partir da próxima quarta-feira, a PEC já passa a ser discutida e votada na Comissão de Justiça. Aprovada a reforma, que é o que tudo indica, ela vai para o plenário, onde precisa ser aprovada em 2 turnos de votação, precisando obter pelo menos 49 votos favoráveis. Pelo calendário inicial, o primeiro turno seria no dia 24/9, o segundo turno dia 10/10. Só que aqui eu puxei uma questão para a gente observar. A primeira é que, se seguir o prazo, o trâmite normal, se houver apresentação de emendas no primeiro turno ou no segundo turno, a PEC obrigatoriamente precisa voltar para a CCJ para análise das emendas apresentadas, para ver se as emendas são admissíveis, constitucionais e meritórias. E aí você devolve para o plenário votar a PEC. Mas há um artifício que já aconteceu em algumas PECs, que é o chamado calendário especial. E aí, entre parênteses, é um regime prioritário de urgência de tramitação de PEC. Os líderes, eles acordam entre eles a fixação de datas para votação das matérias, e aí você não precisaria retornar para a CCJ caso tenha emenda. Aí você faria tudo em plenário. Isso é para você dar celeridade à tramitação, para você garantir que a PEC vai ser votada no dia 24, no dia 10, enfim. Hoje não tem o calendário especial. Eles fizeram um acordo lá para que a matéria volte para a CCJ se tiver emendas. Mas, se houver o entendimento dos líderes, sobretudo daqueles da ala majoritária no Senado, se eles quiserem, eles podem aprovar esse calendário especial, que seria o regime de urgência, e aí a PEC é votada rapidamente no Senado, ok? Votado no Senado, se não tiver nenhuma alteração de mérito, ressalvado supressões. Hoje o texto do senador Tasso já faz uma série de supressões,
e eles fizeram o entendimento que supressão não precisa fazer com que o projeto volte para a Câmara, aprovado desse jeito, a PEC segue a promulgação. Promulgado, ela já passa a valer no ordenamento jurídico, ok? Salvo a alíquota progressiva, que só vai valer a partir do 4º mês subsequente à promulgação da PEC, ok? E por fim, algumas considerações sobre a PEC paralela. A primeira é que ela tem uma tramitação autônoma, como é o caso que o senador Tasso já está propondo hoje, tanto que o parecer dele já tem uma minuta de texto. Então, aprovada a PEC, aprovado o parecer dele, coleta assinaturas para apresentação dessa PEC paralela, e aí ela segue a tramitação normal de uma PEC. Começa pelo Senado, então, Comissão de Justiça, plenário, vai para a Câmara dos Deputados, aí lá tem a Comissão de Justiça, Comissão Especial, plenário. Então é uma tramitação longa ainda. A PEC, ela, precisa tramitar nas duas casas. Eventuais ajustes e excessos que tenham na reforma, na PEC 6, podem ser debatidos nessa PEC paralela. Então isso é um alívio ainda, né? Não sei se eu posso utilizar o termo alívio, mas pelo menos é uma esperança que eventuais mudanças que alguns senadores já compreendem que sejam necessárias na PEC 6, mas que eles não querem fazer para evitar o retorno para a Câmara, eles podem debater nessa PEC paralela para suavizar alguns pontos. Então, pode-se discutir discutir a questão da acumulação, da pensão, da alíquota progressiva, da alíquota extraordinária. Você pode discutir esses pontos nessa PEC paralela. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. Em 2003, o Lula aprovou a reforma da Previdência. E aí, logo em seguida, no mesmo discurso para evitar que retornasse à Câmara, o Senado apresentou uma PEC paralela, da senadora Ideli. E aí ela foi apresentada em 2003, só foi promulgada em 2005. Ela tramitou em torno de 2 anos, um pouquinho menos, mas só para arredondar em números absolutos, foram 2 anos. Então, isso nos dá algum alento de que, se houver uma pressão e houver uma sensibilidade dos senadores e dos deputados, similarmente pode acontecer igual. Afinal de contas, ano que vem é ano eleitoral nos municípios, muitos municípios vão ter disputas acirradas. Aqui em São Paulo, aqui tudo indica, vai ter uma disputa acirrada. Então, aqueles parlamentares que hoje estão na Câmara e no Senado e eventualmente pleiteiam a votação, a eleição de prefeito, podem não querer votar essa PEC paralela para não ter o DNA dele nessa nova disputa. Então isso pode ajudar a fazer com que a PEC paralela não avance. Bom, essas foram as minhas considerações em relação à PEC. Espero que eu tenha conseguido explicar certinho todos os pontos para vocês, e estou aberto para a gente poder debater lá mais um pouco. Muito obrigado.